Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso Como Escrever um Livro da Caldex. Eu sou o professor Matheus Araújo, sou professor de literatura já há um bom tempo, também sou professor de escrita literária, sou escritor, ghostwriter aqui na casa, aqui na Caldex também. Além disso, o meu livro de contos está para sair agora no início de 2024 pela editora Danúbio. Também já tenho diversos trabalhos na internet, com cursos, com oficinas, com mentorias. Vocês podem ler alguns dos meus textos, crônicas, críticas, contos, lá no meu Substack. Então vocês têm uma gama aí de conteúdos que vocês podem acessar, inclusive no meu canal do YouTube, para que vocês me conheçam um pouco melhor. E a proposta desse curso é passar uma formação inicial para aquela pessoa que quer escrever um livro, seja qual gênero, a qual gênero for, seja de qual gênero for, a qual gênero ele pertencer. Porque existem diversos trabalhos na internet que se propõem a serem oficinas de escrita, mentorias de escrita, cursos, oficinas. Mas eu percebo que, de maneira geral, é preciso ter uma formação básica que abranja a forma literária, o estilo, o conteúdo, a criação de história, mas também a ideia, o desbloqueio criativo, vamos dizer assim. Muito se fala de bloqueio criativo. Eu gosto de falar de desbloqueio criativo. Então, trazer aqui para esse curso diversas ideias que normalmente não estão tão em voga assim, sair um pouco daquele mesmo discurso de sempre, fazer uma coisa diferenciada, porque, querendo ou não, eu aprendi assim. Fui aluno do Raimundo Carreiro, que ministra até hoje, até o momento em que eu falo aqui agora, talvez a que seja a oficina literária mais antiga do país, que começou ali em 1989, mais antiga do país, ainda em voga, ainda em funcionamento. E eu fiz parte da oficina literária do Carreiro, fiz também outras oficinas por fora, oficinas de roteiro, mas a do Carreiro foi a que me marcou mais, porque ele tinha um olhar muito diferenciado, um olhar de autor, não só um olhar de professor, mas um olhar de autor. Então, como eu sempre gostei muito de escrever, já publiquei em antologias, vou publicar meu próprio livro agora no início de 2024, faço parte do time de ghostwriters aqui da Caldex. Eu também quis passar essa ideia de uma visão de autor, uma visão mais profunda, mais pessoal e mais, vamos dizer assim, com mais propriedade acerca da escrita. E a ideia nesse curso é que você saia daqui conhecendo os caminhos pelos quais você pode percorrer para realmente tirar o seu livro da ideia, colocar o seu livro no papel, tirar a ideia da cabeça e colocar o seu livro no papel e finalmente executar esse que na verdade é um sonho de muitos. Diversas pessoas assim sempre pensaram: eu gostaria de escrever um livro sobre isso, gostaria de escrever um livro sobre a minha história, gostaria de escrever um livro sobre a história dos meus pais, sobre a história dos meus avós, sobre a história da minha cidade, sobre a história de uma empresa, ou um livro ficcional, um enredo que eu imaginei. Muita gente pensa em escrever um livro, mas pouca gente executa, porque acredita que não tem as ferramentas para isso. E, de fato, é preciso ter boas ferramentas para se construir uma grande obra. Pense bem, pense que você quer construir uma casa maravilhosa. O que é que você faz? Ou você contrata alguém para você construir essa casa, ou você mesmo a projeta, e executa o seu projeto. Só que para você pensar esse projeto e executar esse projeto, você tem que ter um domínio técnico e teórico. Você tem que ter noções técnicas e teóricas. Então a ideia nesse curso é passar essas noções técnicas e teóricas, passar dicas, conselhos, também fundamentos técnicos, para que vocês consigam desenvolver os seus livros da melhor forma possível. Nessa primeira aula, que se chama Da Ideia ao Papel, eu quero propor essa ideia de desbloqueio criativo. As pessoas falam muito de bloqueio criativo, ou seja,
Eu quero escrever, mas não consigo. Eu quero criar, mas não tenho essa capacidade. Mas quando eu sento ali na frente do meu computador, ou se você escreve à mão, né? Quando eu sento ali na frente do papel, não sai nada, não consigo seguir em frente. Como pensar então esse desbloqueio criativo que muitos autores deram diversos outros nomes? Primeira coisa, a gente tem que pensar que a gente fala de criação literária, mas o termo ele não é o mais correto, né? O J.R.R. Tolkien, né, escritor do Senhor dos Anéis, que sem dúvida foi, gostem ou não gostem, um dos maiores criadores do século XX em termos de literatura, ele propõe uma outra ideia, que seria a ideia da subcriação. O que é a subcriação? Pense o seguinte: criar é criar do nada, criar a partir do zero. A única pessoa, na verdade não é uma pessoa, o único indivíduo, o único ser que criou do zero foi Deus. Não havia nada, né? Então se você acredita, ou se você não acredita, ou se você toma como um livro ficcional, não importa, né? Mas somente Deus consegue criar do nada. Então se você não é um Deus, você não consegue criar do nada. Criar é criar a partir do nada. Não existe nada e aí vem o mundo, os animais, o homem e tudo o que mais existe. Nós, seres humanos, fazemos uma subcriação, ou seja, criamos a partir daquilo que já existe. Nossa criação não é nada mais do que uma combinação de elementos que já estão disponíveis através da cultura. Então a cultura, a convivência do dia a dia, os nossos costumes, a nossa língua, nos dão instrumentos e nós recombinamos esses instrumentos à luz de um centro, que pode ser a nossa personalidade, pode ser a nossa ideia. Então a ideia é o centro dessa subcriação, mas você tem que sempre perceber que a subcriação parte dos arredores, parte daquilo que você tem, vamos dizer assim, na sua vida comum, na sua vida cotidiana. Muita gente pensa que para escrever um livro é preciso um grande tema, um grande assunto, um grande acontecimento. E na verdade não. Os grandes livros muitas vezes surgem de pequenas ideias, surgem do dia a dia, de conversas, do cotidiano, de um olhar mais apurado para a realidade. Então você pega um autor, por exemplo, como Proust, de Em Busca do Tempo Perdido, ele escreve Em Busca do Tempo Perdido e toda a série de livros não tem nenhum grande acontecimento. O livro começa, né, ali no Caminho de Swan, a série de livros, né, começa com o primeiro volume, No Caminho de Swan, e nada mais é do que a narração de uma vida cotidiana na França, né, naquela espécie de burguesia, se a gente pode dizer assim, meio burguesia, meio falsa aristocracia, vivendo nos salões, nas riquezas, todo aquele luxo, descrevendo aquele dia a dia e a dimensão psicológica daquelas personagens, que eram personagens muito baseadas em amigos e pessoas com as quais o Proust conviveu, e às vezes nele mesmo. Então veja só, no fim das contas a ficção ela surge a partir de elementos, não só a ficção, mas o ensaio, a crônica, a biografia, a autobiografia surge de elementos do nosso dia a dia, do cotidiano. Então, o cotidiano é ver a criação, aquela criação que já nos rodeia, com outros olhos. Então é preciso ter um olhar de escritor para tudo isso. O olhar de escritor é o olhar que percebe para além dessas aparências. É o olhar que percebe certas coisas que a gente comumente não consegue enxergar. Então o escritor ele tem a capacidade de, a partir do cotidiano, a partir dessa criação, né, que não foi feita por ele, né, já foi criada,
não foi produzida por ele. Ele consegue recombinar esses elementos e criar algo novo, ou melhor, subcriar algo novo. Então, a partir desse conceito, a gente pode começar a entender o seguinte, que se você não olhar para o cotidiano, não olhar não só para o cotidiano, para o dia a dia, para as pessoas com as quais você convive, e transformar tudo isso em material para o seu livro, mas também para a nossa cultura, porque a cultura já foi criada anteriormente, né? É anterior a nós. Então nós temos que se valer da cultura para também subcriar as nossas obras. E o que é que a gente tem que fazer? Olha, tem que estudar a nossa língua, tem que conhecer a nossa música, tem que conhecer a nossa pintura, a nossa escultura, o nosso cinema, a nossa literatura, conhecer as nossas histórias, nosso folclore, as raízes populares. Então, é não só conhecer o nosso dia a dia, mas também conhecer a nossa cultura. Digo, pense bem, se eu sou um médico que quero escrever uma autobiografia, ou se eu sou um biógrafo e quero escrever a biografia de um médico, por exemplo, eu preciso pensar o seguinte, eu tenho que conhecer o mínimo, ou melhor, não é nem o mínimo, eu tenho que conhecer até bastante acerca do cotidiano ali de um médico. Então você tem que entrevistá-lo bem, você tem que conhecê-lo no seu íntimo, você tem que conhecer outras coisas que já foram produzidas nesse sentido. Por exemplo, eu quero escrever um romance de autoajuda. Quantos desses livros você leu? Quantos livros de autoajuda você leu? Se eu quero escrever um livro de contos, quantos contos você leu? Se eu quero escrever um romance, quantos romances você leu? Eu quero ser um escritor de poesia, quanto de poesia você leu? Você tem que conhecer a coisa no seu íntimo para que aquilo entre em você, para que aquilo faça parte de você. E isso seja utilizado no momento da subcriação. Então, o primeiro conceito aqui é o conceito de criação e subcriação. Mas é preciso desmistificar um outro conceito, que é o conceito de criatividade. A gente tem a ideia de que o cara criativo é aquele que tem a capacidade de tirar ali do nada, né, coisas muito interessantes e tem uma capacidade quase que incessante de perceber e fazer coisas novas e propor o novo. Pode ser que seja por aí, mas a gente não pode pensar que a criatividade é algo inata ao ser humano, né? Uma faculdade inata ao ser humano. Esse cara tem a criatividade, esse outro cara não tem a criatividade. Eu não sou criativo, logo não posso ser escritor. Não é bem assim. Criatividade é um elemento que você trabalha, assim como a memória. A memória para o escritor é muito importante. E a memória você trabalha. Imagina, eu não consigo decorar nenhuma frase de um livro, nem o título de um livro. Eu acho que ele escreveu aquele título que era mais ou menos assim. Eu acho que foi esse autor. Não, peraí. Você prestou ou não prestou atenção? Você gostou realmente ou não gostou realmente do livro? Você anotou, você trabalhou aquele livro, você deu aula sobre esse livro, você escreveu resumos, você destrinchou o livro, estudou realmente esse livro para ele ficar guardado na sua memória? Ou seja, memória não é algo natural, memória é algo que se força. Eu me forço para ter memória. Criatividade é mais ou menos o mesmo esquema. Eu me forço a ser criativo. O cara não nasce criativo. Ele não surgiu criativo e agora ele é uma máquina de sair criando coisas e tem diversas ideias porque simplesmente as ideias brotam dele, como se ele não tivesse nenhum mérito disso. Então é preciso desmistificar essa ideia de que uma pessoa nasce criativa e por isso ela consegue ser escritora, ela consegue ser artista. A coisa não funciona bem assim. Claro, existem pessoas que têm uma certa predisposição a serem mais ativas, a serem mais criativas, a serem mais, vamos pensar, astuciosas, né? Terem ideias muito peculiares, né? Enxergar onde ninguém está enxergando, ter essa mobilidade na linguagem, essa habilidade em transitar pelos diversos meios de comunicação. Existem pessoas que são assim, é verdade.
Mas, primeiro, essas pessoas não são assim porque elas nasceram assim. Elas se tornaram assim, elas trabalharam para isso, né? E segundo, se a gente for ficar esperando a, a criatividade chegar, a gente não vai produzir. Imagina aqui agora, né? Se eu sou um cara que espera pela criatividade, espera pela inspiração divina, né? Não, olha, vai descer uma inspiração divina para eu escrever. Não estou dizendo que isso não existe. Existe, claro. Existem momentos que as coisas se combinam, puf, desce ali uma espécie de inspiração e você começa a escrever. Pode ser. Vários escritores já relataram experiências semelhantes a isso. Mas se você ficar esperando pela inspiração, a coisa não sai, né? A coisa simplesmente não sai. Imagina lá, eu sou um escritor que trabalha com o texto. Tem pessoas que não trabalham com o texto, que escrevem porque gostam. Pode ser o seu caso, né? Não, eu escrevo isso daqui porque eu gosto. Ou se você quiser se tornar um ghostwriter. Não, eu preciso trabalhar. Então esse é o meu trabalho. No caso do trabalho, você não tem como esperar a inspiração. Imagina, se você esperar o dia em que eu estou inspirado. Não, o dia em que eu estou me sentindo bem, com a cabeça vazia, assim, sem problemas, estou tranquilo, tá tudo bem no meu casamento, tá tudo bem com os meus filhos, não tem problema nenhum na minha casa, tô sem problema financeiro, tá tudo certo, eu tô com tempo de sobra, hoje eu vou sentar e escrever. Quando que isso vai acontecer? Nunca, né? Nunca. Então, ou seja, o dia ideal para você se sentir inspirado e escrever, ele é hoje, não é um dia lá na frente. Então, a questão da criatividade, ela muitas vezes nos coloca numa cilada de você pensar que pelo fato de que você não é criativo, você não vai conseguir escrever. Ou que você não está inspirado, você não vai conseguir escrever. É dessa ideia que vem o chamado bloqueio mental. O bloqueio mental muitas vezes é uma a falta de esforço criativo e uma falta de método criativo. Então essa primeira aula ela vai servir como algumas dicas para você tentar criar o seu método criativo. Tem um escritor que produziu algumas obras muito interessantes, uma delas é O Fio da Navalha, e o nome dele é o Somerset Maugham. O Somerset Maugham ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz o seguinte, olha, eu só escrevo quando estou inspirado. Por sorte, a inspiração bate na minha porta todo dia às 9 da manhã. O que ele quer dizer com essa ironia? Olha, se eu só escrever quando estou inspirado, eu não vou escrever nunca. Então, todo dia às 9 da manhã, eu me sento de frente para o meu papel e escrevo. Ou seja, ele diz, né, por sorte, né, acaba que a inspiração vem. Por quê? Porque ele está se forçando a fazer isso. Então, é o seguinte, você não pode esperar pela inspiração, né? Não pode esperar para quando surgir algo na sua cabeça você ir lá escrever. Você precisa produzir. Porque o Thomas Mann, num livro que chama Gênese do Dr. Fausto, né, o Thomas Mann é um grande escritor alemão do século XX, um dos maiores, talvez o maior, produziu, né, o Dr. Fausto, escreveu o Dr. Fausto e produziu esse relato que se chama A Gênese do Dr. Fausto, onde ele descreve um fenômeno que se chama de eclosão. Ou seja, você vai reunindo diversas ideias, diversos conteúdos, trabalhando, pesquisando, escutando. Então, você vai fazer um conto, você escuta certas músicas que te remetam àquela história, você procura personagens e filmes que têm a ver com aquilo que você quer criar. Você vai ler outras obras que também têm mais ou menos o mesmo clima, o mesmo tom com o qual você quer trabalhar. Vai andando por aí, conversando com pessoas sobre esse tema, explica esse conceito da tua história para um amigo, para sua esposa, para o seu esposo, vai trabalhando isso ao longo de vários e vários dias, ou às vezes meses, às vezes anos, vai chegar um momento em que aquilo eclode dentro de você e vai sair como um jorro. Ou seja, a criatividade ela precisa ser alimentada, né? Qual é a planta em que você coloca a semente e no outro dia você já tem um pé de 1 metro dando frutos, né? Você já tem lá, já está grande, já está nascendo os primeiros frutos. Não existe.
Ela precisa ser alimentada, precisa de sol, precisa de água, precisa de um bom solo com nutrientes, precisa ser bem cuidada, precisa ser aparada, né? Precisa resistir ao vento, precisa resistir às chuvas, precisa resistir a animais, né, a pragas. A criatividade é mais ou menos a mesma coisa. Nossa mente funciona mais ou menos do mesmo jeito. A gente precisa alimentar de diversos conteúdos, por isso que eu falei do cotidiano, de filmes, de livros, de conversas, de observação, né? Porque é isso que vai alimentar a tua história. Então, um exemplo, se você quiser escrever uma biografia sobre seu avô. Digamos que seu avô já faleceu, né? Seu avô foi uma pessoa importante, seu avô já faleceu. Você vai conversar diariamente com pessoas que conheceram seu avô. Você vai pesquisar bastante acerca dele. Você vai o tempo todo se alimentar daquilo ali. Daí você vai conseguir produzir. Porque de uma hora para outra aquilo vai eclodir dentro de você. Então a criatividade ela precisa ser alimentada, né? Então é a partir de uma rotina de trabalho que essas ideias surgem. Como essa aula é da ideia ao papel, ou seja, eu tenho a ideia e passo para o papel. Primeiro, como ter a ideia? É isso que eu estou falando. Como ter a ideia? Primeiro, alimentar a criatividade. Não esperar pela inspiração. Ter a noção de que toda criação humana é uma subcriação, ou seja, eu preciso do conteúdo ao redor, ela não vai surgir do nada, não vai surgir de um estalo, né, do faça-se a luz. Eu preciso de um conteúdo ao redor, eu preciso adquirir cultura, eu preciso conhecer, eu preciso estar próximo, eu preciso sentir o clima das coisas. Então, a partir daí as ideias já vão começar a surgir. Se você pensar que tudo ao seu redor é uma história, você vai ver que o tempo todo a gente tem como escrever e sobre o que escrever. O tempo inteiro. Veja, quando a gente tem, por exemplo, um grupo de amigos escritores, eu tenho o meu grupo, vamos dizer assim, então me reúno com eles, a gente começa a contar histórias e toda hora, nossa, isso aqui dá um livro, isso aqui dá um romance, isso aqui dá um conto, isso aqui dá uma crônica, putz, isso aqui daria um poema. Porque a gente já começou a observar o mundo dessa forma. Então, se você está escrevendo um livro, você tem que pensar que tudo pode ser material para esse livro. Então, o processo de ter ideia, né, é o processo de acumular informações, acumular conhecimentos e acumular cultura. Sempre pensando, olha, isso aqui dava para combinar, isso aqui dava para fazer um livro assim, sempre alimentando a criatividade. Se você é aquela pessoa que trabalha, chega em casa, eu quero esvaziar a mente. Peraí, não. Pelo contrário, você trabalhando automatizado, isso está esvaziando a sua mente. Você tem que preencher, né? Você tem que preencher a mente. Não pode esvaziar, você tem que preencher a sua mente. Então preencher, só que não é um problema. Quando você vê que criar é tão bom, é gostoso, é interessante de fazer, você vai ver que não é um problema. Você não vai se sentir mal por isso. Quanto mais você alimentar a sua mente de coisas boas para gerar a tua escrita, melhor, né? Então você tem que ter a importância, você tem que entender também a importância de uma rotina de trabalho. Como eu posso colocar, vamos dizer assim, meia hora, uma hora do meu dia para escrita? Porque até mais do que isso é complicado. Não pense que o escritor é o cara que trabalha como outras profissões 8 horas por dia, 6 horas por dia, 12 horas por dia. Muito difícil um escritor fazer isso com escrita. Muito difícil mesmo. Porque exige muito da mente, cansa mesmo, dá dor de cabeça, né? Então o escritor ele tá ali 1, 2 horas por dia. Claro, existiam escritores do passado que só viviam disso e aí passavam o dia todo fazendo isso. Ou escritores que vivem somente da sua escrita e aí realmente passam o dia todo escrevendo, mas a coisa geralmente não é assim, é 1, 2 horas por dia. Então se você pensar que eu tenho 1, 2 horas por dia para me alimentar dessas ideias, colocar essas ideias no papel, quase como se fosse num rascunho, colocar ali de qualquer jeito, vai colocando de qualquer jeito no papel. Isso é o que se chama de brainstorm, né? Tempestade de ideias. Ou seja, toda ideia que vem, você vai lá e alimenta essa ideia. Vai alimentando essa ideia.
Alimenta, 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 escreve, 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 escreve. Qualquer coisa, não precisa ter uma forma bem definida. A gente vai falar de forma. A gente vai falar de forma mais pra frente, mas não precisa ter uma forma bem definida. Vai escrevendo, vai alimentando essa criatividade, vai colocando isso para fora, vai criando uma rotina de criação, né? Veja, o próprio ato de você fazer uma rotina de criação é uma criação, né? Então você começa a estabelecer essa rotina de criação sem muita forma, sem muito formato, mas para fazer com que sua mente entre numa frequência criativa, vamos dizer assim. Então vai o tempo todo escrevendo, o tempo todo escrevendo, o tempo todo escrevendo, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ah, eu queria escrever, vamos lá, continuar naquela história, a biografia do meu avô. Descreve uma cena. Senta, essa 1 hora, eu quero escrever uma cena. A cena, sei lá, que ele deu um beijo na minha avó pela primeira vez. Qualquer coisa assim. Da outra vez, eu quero escrever um diálogo no fim da vida. Dele no fim da vida. Ah, não, eu quero, na verdade, agora falar da mãe dele e como foi que ela teve, como foi que meu avô nasceu, por exemplo. Vai escrevendo coisas soltas, rascunhos, ideias. Aí a sua mente vai começar a trabalhar. Daí outras ideias vão surgir. Quanto mais você alimenta a partir da cultura, a partir do cotidiano, a partir da observação, a partir do próprio trabalho criativo, aí sim a engrenagem da criatividade começa a rodar, né? Então veja, para ter ideia é preciso criar a ideia. A ideia não vai surgir do nada. E agora, como é que a gente começa a ir para o papel? Você vai ter diversas ideias. Diversas ideias. E no movimento de sair da ideia para o papel, existem 3 movimentos principais. Tá? 3 movimentos principais. E eu quero que vocês entendam bem isso daqui, que a gente vai desenvolver isso mais ao longo do curso. Existe o impulso, tá? Ou seja, esse movimento inicial de veio uma coisa, veio uma ideia, tive um relance de uma cena, vou escrever qualquer coisa que vier aqui. Uma frase, vou escrever qualquer coisa que vier. Vou simplesmente sentar e escrever, sem critério. Depois vem a intuição, ou seja, olha, eu acho que essa parte não está muito boa. Eu acho que essa ideia não é tão legal. Tudo no eu acho, eu sinto, eu percebo. É sensibilidade literária, que a gente vai falar sobre ela também. E o terceiro ponto, a técnica. Ou seja, agora eu conheço os formatos com os quais eu consigo contar uma história. Eu conheço o formato do estilo, eu consigo mais ou menos escrever bem, e aí eu vou rebuscar o meu texto. Então existem esses três trechos, essas 3 partes, essas 3 etapas de uma criação: impulso, intuição e técnica. No impulso, você está completamente, vamos dizer assim, irracional. Você está tomado pelas suas ideias. Na intuição, você começa a selecionar essas ideias, o que é que presta, o que é que não presta, o que é bom, o que é ruim, o que é que eu quero realmente fazer e o que eu não quero fazer. E na técnica, eu vou dar a forma e vou polir o texto até ele se tornar um texto definitivo. Então, a gente aqui está falando da fase do impulso. É a fase onde você vai colocar tudo no papel, tudo, todas as ideias que você tiver. E coloque no papel, porque senão você esquece. Coloque no papel o registro inicial dessa ideia, do fervor que vem com a ideia, é muito bom. Às vezes a gente deixa o fervor da ideia esmorecer. Você pensa, 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 mas não produz. Isso vai esmorecendo, arrefecendo, esfriando, e aí a ideia já se perdeu. E você pode até pensar, não, essa ideia não é boa, não vou fazer, eu estou falando muito e não estou fazendo. Sabe a pessoa que fala demais e faz pouco? É exatamente isso. Então você não pode deixar a ideia arrefecer. Você tem que, por isso que é importante ter uma rotina criativa mesmo, que a produção dela seja essa produção desorganizada, meramente baseada no impulso. É preciso escrever. É preciso escrever. Então escreva, mesmo que no impulso. E depois vai vir a intuição. E aí você começa a pensar, qual é a melhor ideia? O que é que eu posso fazer agora? O que é que eu vou selecionar que vai fazer sentido para mim? E aí é o seguinte, um conselho essencial, mantenha-se fiel a você mesmo.
Porque é o seguinte, todo mundo vai dar pitaco na sua ideia. Todo mundo vai falar. Todo mundo a qual você pedir conselho vai dizer: ah, isso é muito bom, isso é genial, escreve. Ou não, isso é muito ruim, deixa isso pra lá. Não leve isso em conta porque a gente só pode dizer isso, primeiro, se a gente tem um conhecimento. Então, se você mostra isso para um amigo que não tem o menor conhecimento de literatura, de autobiografia médica, de livro de direito, de filosofia, seja qual for a área que você estiver escrevendo, se você mostra isso para um amigo, tanto o elogio, quanto a motivação, quanto o xingamento dele não vão valer muita coisa. E só vai valer se tiver bem produzido, se já tiver finalizado, se o cara conhecer do assunto e disser: olha, isso aqui tá bom. Ou, olha, isso aqui não está tão bom. Você acha que dá para você mudar e fazer mais ou menos assim. Né? Então, mantenha-se fiel à sua ideia. Primeiro, defina o que é que você quer fazer. A gente vai falar muito sobre isso na próxima aula. Como contar a história. Que história você está querendo contar? Inclusive a gente falando de ensaio, falando de biografia, de autoajuda, falando de tudo isso. Como é que a gente faz para contar a história? Quais são os modelos de história? Como que eu conto essa história e qual é a sequência lógica desses fatos. Mas o essencial, qual ideia eu quero aplicar? Quais ideias eu vou reunir e isso aqui vai formar um livro? Porque o que eu noto muito é indecisão. Ah, eu quero escrever uma autobiografia. No meio vira um livro de ensaio, por exemplo. Peraí, então você não definiu muito bem. É preciso definir qual é a história que você quer contar. É preciso definir essa ideia, selecionar essa ideia. E se você colocou tantas ideias no papel, como eu estou dizendo para você fazer, você vai começar a descartar umas, por intuição mesmo, e selecionar outras. E aí você vai vendo o que é que faz sentido. Porque muita gente, do impulso, já segue. Né? Do impulso já quer chegar na técnica, por isso que é importante a intuição. Imagina, você tem um impulso, queria escrever um livro. Nossa, que bacana, queria escrever um livro sobre isso. E aí já começa escrevendo. Sem a intuição, sem o planejamento, que a gente vai falar a respeito disso. Então, se você já tem um impulso, do impulso você já começa escrevendo. Eu já fiz isso. Já escrevi um livro de, acho que tinha umas 300 páginas, de fantasia. Fantasia medieval, Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis. Eu era adolescente e fui lá e escrevi. Só que foi tudo no impulso. Escrevi as 300 páginas. Quando eu terminei e olhei para o livro, falei: nossa, o livro é horrível. Porque eu nem parei para pensar nele. Então você não pode, do impulso, já ir direto para o final do livro. Então crie, depois selecione. Peraí, o que é que realmente vale a pena? O que é coerente? Você vai ver os modelos que a gente vai ensinar nas próximas aulas. Modelos de estruturação de histórias, estruturação de enredo, estruturação de obras de maneira geral, de livros de maneira geral. E aí você vai selecionar as ideias, vai encaixá-las, e aí você pode começar a escrever. Então veja bem, primeiro é preciso manter uma rotina criativa, entender que você é um subcriador e que tudo ao redor é motivo para você criar. Tudo ao redor é material criativo. É preciso manter uma rotina de criação. É preciso se apegar aos impulsos das ideias iniciais. E é preciso registrar esse jorro de ideias. Registrar tudo no papel. Primeiro você registra tudo, depois você analisa a partir da intuição, que é o segundo movimento da criação, para depois você ir para o terceiro movimento da criação, que é a técnica. Então você vai manter essa rotina criativa, entender que não é possível esperar a inspiração, não é possível esperar a criatividade, mas o tempo todo está observando, consumindo, retendo informações, coletando informações e produzindo, sendo criativo, forçando-se a ser criativo. Todo dia, nem que seja meia hora, eu vou escrever qualquer coisa que me vier à mente. E aí você vai ver que as ideias vão começar a se encaixar. A partir das ideias começando a se encaixar, você vai gerar a intuição de: opa, eu tenho que selecionar essas ideias e organizá-las. E aí o livro surge. A partir daí começa a nossa jornada de escritor. Tudo bem? Então é isso. Espero vocês na próxima aula e até mais.